Quem quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia no Salmo. Eu estou numa experiência aqui, irmão, que os irmãos estão me dando aqui, uma experiência de Silvia, de iofone no ouvido. Eles querem me prender de qualquer jeito, mas depende daquele dia eu tiver que não girar aqui, irmão, não sei não. Amém? Só coloca o teclado aqui, tá para mim, ó. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 138, irmãos. Glória a Deus. Isso, Rita. Salmo de número 138. Oh Espírito Santo. Ainda que está frio, irmãos, aquele que nos aquece está aqui. Você acredita nisso? Eu, uma certa vez, ouvi um testemunho de um grande pastor chamado Josué Irion. E nas suas experiências de um ministério, ele lá em Belo Horizonte, ele tinha um desejo enorme de pregar, de falar de Jesus Cristo, antes de Deus o soprar nessas nações. Ele diz em sua experiência que ele queria falar de Jesus. Ele queria expressar o amor desse Cristo para as pessoas. Ele tinha tanto dentro dele que ele chegou num quintal lá, num mato que tem lá perto, que tinha perto da casa dele, e começou a colocar tipo uns cabos de vassoura, e catava as melancias e colocava na cabeça dos cabos de vassoura. E ali fazia aqueles olhinhos. E ali, irmãos, ele pregava para aquelas cabeças de melancia e cabo de vassoura, como que estava pregando para pessoas. E um desses dias, ele pegou, vou fazer convite aqui para que se alguém quer entregar a vida para Jesus. Mas daquela empolgação dele, né, e o que aconteceu quando ele fez o convite, saiu um rapaz lá do meio do mato, levantou a mão e entregou a vida para Jesus Cristo. Muitas vezes a gente achamos que não tem pessoas ouvindo, mas sempre terá alguém que vai estar nos ouvindo, amém? Então você não perca a oportunidade de falar do amor desse Jesus. Você encontrou o Salmo de número 138, diga amém, irmãos? Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. O versículo de número 1 diz assim: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, voltado para o teu santo templo. Eu me prostrei, ou me prostrarei, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentaste a força da minha alma. Deus, eu quero te louvar, te agradecer por sua bondade, Senhor, por tua misericórdia e por podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos vivendo no Senhor. Senhor, eu quero repreender e neutralizar, Senhor, toda a força do mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja destruído na noite de hoje. Somente a tua presença, Espírito Santo, aqui neste lugar, Senhor, que a palavra que será ministrada nesta noite venha tocar os corações, tanto daqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão na live, Senhor, através do YouTube. Porque para o Senhor não tem distância, para o Senhor não tem barreira, para o Senhor não tem obstáculos, para o Senhor não tem lugares que o Senhor não possa ir. Pai, que o Senhor possa falar aos corações de uma forma especial. Eu acredito em milagres, eu acredito em restauração, eu acredito, ó Deus, em cura, Senhor. Eu acredito, Senhor, nos sinais e prodígios. Eu acredito, Senhor, num recomeço. Eu acredito, Senhor, num tempo de recomeço. Pai, que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias na vida dos teus filhos,
que estão ouvindo e que irão ouvir essa palavra, porque a tua palavra é a que entra no coração e que faz discernimento, Senhor. A tua palavra, Senhor, é que toca. O homem não consegue convencer um outro ser humano, mas o Espírito Santo é que convence as pessoas. Senhor, Espírito Santo, continue conosco nessa noite, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, eu quero pregar num tema que Deus falou no meu coração. Eu me rendo. Aqui a gente, na minha tradução, fala de eu prostrarei, ou eu estou prostrado, mas aqui diz eu prostrarei. Mas em algumas traduções diz eu me rendo. Olhando aqui para esse salmo de número 138, aqui a gente olhamos e observamos que esse salmo, ele foi escrito por Davi. Davi foi escritor desse salmo. E logo no primeiro versículo do salmo de número 138, ele começa a expressar gratidão ao Senhor. Porque esse salmo é um salmo de gratidão a Deus pela fidelidade de Deus para com ele. O salmista Davi aqui, ele começa a se alegrar e ser grato a Deus, não por aquilo que Deus iria fazer pela vida dele, mas por aquilo que Deus já tinha feito pela vida dele. Então, logo no começo desse salmo, ele começa a expressar a gratidão. Porque Davi começa a expressar a gratidão? Porque Davi entende que um dos passos que abre porta, um dos passos que faz as coisas de Deus manifestar na nossa vida, é essa ferramenta chamada gratidão. E tem muitas pessoas que não conseguem utilizá-la, porque ainda tem, pastor Misael, aquele espírito de pendente. Parece que o que tem, o que aconteceu com ele ou com ela, nunca está bom. Ela está sempre esperando algo. Alguma coisa acontece, ela não consegue ficar grato. Ela está sempre esperando algo. E Davi, ele foi diferente. Davi, ele pega essa ferramenta em sua mão, essa ferramenta por nome de gratidão, e começa a expressar no primeiro versículo, dizendo: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Quando ele começa a dizer isso, ele está dizendo assim: Senhor, eu vou te render graça, mas essa graça que eu quero render ao Senhor não será somente de palavras. Essa graça que eu quero render ao Senhor não é somente de voz, mas é de todo o meu coração. Davi, ele começa agora a tocar o coração de Deus, porque quando você toca o coração de Deus, irmãos, Deus, ele se levanta do trono para manifestar em nós aquilo que ele tem como propósito. Davi, ele não entra como homem, como uma pessoa pendente, somente querendo as coisas. Nesse exato momento ele entra com esse coração aberto, porque quando você consegue tocar o coração de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida, que você vai ver: Deus, foi o Senhor que fez isso. Davi, ele entende isso. Ele entra na presença do Senhor, dizendo: eu te darei graça, ó Senhor, de todo o meu coração. Quando nós aprendemos essa chave, quando nós pegarmos essa chave em nossa mão e girá-la, nós vamos ver que coisas extraordinárias vai acontecer conosco, pastora Natália. Como, pastor Cícero? Porque muitas vezes nós saímos de casa e viemos para a igreja somente em busca de que Deus possa fazer algo por nós. E ele faz, porque a Bíblia diz: todo o poder é dado ao Senhor. Ele pode fazer todas as coisas, mas também aprendi que ele não é obrigado a fazer todas as coisas. E sabemos que ele pode, porque todo o poder foi dado em suas mãos. Nem o inferno, nem os demônios, nem climas, nem situações, nada pode impedir quando Deus quer operar. Porque a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Então, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Mas Davi, querido, ele entra nesse lugar, e ele entra nesse ambiente,
eu não sei se aqui ele estava de pé, de joelho, como que ele estava, a Bíblia não me dá essa clareza, mas eu entendo que ele entendeu, Jô, que a primeira coisa, presbítero Paulo, que ele tinha que fazer era agradecer ao Senhor. Quando nós temos esse entendimento, em vez de vir e pedir, mas agradecer. Por quê, pastor? Pela saúde, pela vida, pelo ar que você respira, pela oportunidade que Ele está te dando. Pastor, mas não está bem. Tem gente pior. Você tem que louvar ao Senhor porque você está com vida. Você está aqui. Você ainda está podendo ouvir e falar com você. Tem alguém aqui comigo nessa noite? E ele entra nesse lugar. Ele entra nesse lugar de adoração ao Senhor. Ele começa a se render a Deus. Ele diz: não, eu vou me desarmar agora. Eu vou render a Ele. Eu vou tirar as minhas sacolas e pedintes, mas eu vou rasgar o meu coração diante da presença dEle. Porque ele entra, irmãos, na presença do Senhor, rendendo graça de todo o coração. A Bíblia diz que ele disse que diante dos poderosos ele cantaria louvores, aleluia, e diante dos mais ricos, daqueles que tinham mais do que ele estava dizendo: Silva, eu vou entrar diante dele, aleluia, ou dos todos poderosos, cantando louvores ao Senhor. Ele não estava importando com aquilo que os poderosos tinham em termos de objetos e de condições. Talvez as pessoas, os poderosos, tinham coisas melhores no sentido material, mas não tinha o que Davi estava tendo naquele momento, que era sentir essa presença do Senhor. Porque Davi sentia o que aqueles poderosos não sentiam. Davi tinha o que aqueles poderosos não tinham, bendito seja Deus, que era a presença dentro dele. Então ele sentindo isso, ele vai diante da presença dos poderosos. Ele diz: na presença dos poderosos te cantarei louvores. Eu não sei que louvor foi que ele cantou, eu não sei que louvor foi que ele entoou naquele momento, irmãos, aleluia, mas quem sabe ele começa a cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Quem sabe daí ele estava cantando esse cântico: bendito seja o Senhor, e os poderosos estavam vendo ele louvar, ele cantar. Quem sabe abriu uma chave na mente daqueles poderosos, dizendo: ele não tem o que nós temos, ele não faz o que nós fazemos, mas por que eles estão aqui? Não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu posso fazer a minha conjectura, eu posso pensar, amém? Quem sabe se perguntaram para Davi: por que você está alegre, não tendo o que nós temos? Aleluia. Davi, quem sabe, aproveitou essa oportunidade e disse: eu não tenho o que vocês têm por fora, mas vocês também não têm o que eu tenho por dentro. Aleluia. Porque o que traz a paz não é aquilo que vem por fora, o que traz a paz é aquilo que entra por dentro de você. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus: você vai sair daqui cantando cânticos de adoração ao Senhor. Os poderosos vão ver, ou seja, aquelas pessoas virão: quem é ela, quem é ele, porque mudou a história dele, porque mudou a história dela. Ali você vai poder dizer assim: eu estou cantando um cântico ao Senhor, eu estou rendendo graças ao Senhor pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui. Tem alguém comigo? Diga amém. E ele continua dizendo: eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da sua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso por causa da sua misericórdia e por causa da tua verdade. Davi, ele começa a dizer: Senhor, eu encontrei um Deus verdadeiro. Na época, as pessoas adoravam a outros deuses, e um desses dias, Davi, angustiado, irmãos, algum dos seus amigos na época chama Davi para subir aos montes, porque lá em Jerusalém é muito vale e monte, é muito vale, ou seja, várias montanhas e vários vales. E um dia desses dias de Davi, angustiado,
perplexo, cheio de problemas, convidaram Davi para ir orar, pastor Misael, em um dos montes, porque lá em Jerusalém, eles tinham essa mentalidade de qual maior monte eles estivesse subindo, eles estavam perto dos seus deuses, e ali eles faziam isso. E uma dessas vezes convidaram a Davi para ir. A Davi aproveita a oportunidade: eu vou, porque eu preciso buscar o meu Senhor, eu preciso de uma resposta. E Davi foi, pai. E quando ele chega lá, Davi olha para aquele monte e começa a ver aquelas pessoas se sacrificando para adorar a outros deuses. Davi olha aquela situação e começa a dizer: não é esse Deus que eu vim buscar. Esses deuses não vai conseguir mudar a minha história. Esses deuses não vai conseguir mudar a minha vida. E de repente, diz a Bíblia, um dos salmos de Davi, ele olha para o céu, ele olha para as pessoas e diz assim: olha, vocês não podem me dar o que eu preciso, vocês não têm o que eu quero. Esses deuses que vocês estão buscando não podem fazer nada por mim, porque esses deuses, aleluia, não podem mudar a história de ninguém. Mas aleluia, eu tenho algo, eu tenho alguém que eu busco, que ele pode me socorrer. Quem sabe as pessoas naquele monte, naquele alto monte, olhando para Davi, esperando ele falar alguma coisa. E quando Davi termina e diz assim: olha, o meu socorro não vem daqui. Ele olha para cima e diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Mas o Senhor que eu quero expressar para vocês não é esse Senhor que vocês estão buscando, que vocês acham que vocês terão uma resposta. Esse Senhor que eu estou dizendo é aquele que criou os céus, mas também criou a terra. Bendito seja o Senhor. Quando Davi diz isso, aquele pessoal ficaram ali assustado com aquilo. Aí Davi dizendo: aquilo que eu preciso vem dos céus, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Davi já começa a anunciar para eles que existe um Deus que criou os céus e a terra. Davi começa a falar para eles, Kelly, que existia um Deus que poderia mudar a história dele. Eu quero aproveitar esse gancho nesse momento e falar para você que veio aqui nessa noite, para vocês que estão nos ouvindo pelo YouTube: existe um Deus que pode mudar a sua história. Existe um Deus que pode ser o socorro bem mais presente no momento da sua angústia. Um Deus que ele não vira as costas para ninguém. Um Deus que ele está de braço aberto esperando você vir até ele. Um Deus que ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Um Deus que ainda faz promessa. Ele faz o convite e faz promessa que eu vos aliviarei. Eu quero falar desse Deus. Esse Deus que socorre, esse Deus que faz milagre, esse Deus que tem um poder para curar, esse Deus que tem um poder para libertar, esse Deus que tem poder para mudar a história, esse Deus que tem poder para chegar diante dos juízes e dizer assim: eu sou o juiz dos juízes. Ele tem poder para chegar diante dos advogados e dizer assim: eu sou o advogado dos advogados. Bendito seja Deus. Esse Deus que chega diante dos médicos e diz: eu sou o médico dos médicos. É esse Deus que eu prego aqui nessa noite. Se você acredita que Ele está aqui, levante a tua mão em forma de adoração e deixa Satanás se explodir em nome de Jesus, querida. Davi diz: diante desse Deus eu me rendo, diante desse Deus eu me prostro, diante desse Deus eu me dobro, porque Ele tem misericórdia e fala a verdade. Oh glória! Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Quem tem promessa de Deus, entenda que esse Deus que eu prego, Ele é misericordioso e também Ele fala a verdade. Se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir. Aleluia! Ele vai cumprir. Você acredita nisso? E o versículo continua dizendo: por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Aqui está, dentro desse contexto,
nos explicando o que Davi veio expressar aqui nesse tempo. Porque ele começa dizendo: eu te darei graças, ó Senhor. Porque no versículo 3 traz a explicação. Para Davi dizer isso, ele dizendo: olha, Senhor, no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Davi estava dizendo assim: olha, Senhor, no dia que eu estava angustiado, eu clamei ao Senhor. No dia que eu estava meio que perdido, eu clamei ao Senhor. No dia que eu não sabia para onde ir e o que fazer, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu. Se enquadra aqui aquilo que o profeta Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Pastor, eu estou tendo uma revelação aqui. Eu também estou tendo uma revelação aqui. A revelação de uma resposta de Deus. A chave chama clamor. Quando você clama, querido, não só abre a porta da terra, mas os céus, aleluia, fica escancarado em seu favor. Porque com Deus funciona assim. Queremos conquistar o coração das pessoas antes de conquistar o coração de Deus. Quando você quer conquistar o coração das pessoas, as pessoas podem te frustrar, as pessoas podem decepcionar você, as pessoas podem te prometer e não cumprir para você. Apóstolo Paulo, ele entra nesse detalhe dizendo: olha, para os irmãos de Filipos, quero dizer uma coisa para vocês, não se segurem em mim, aleluia, não olha para a minha promessa, porque eu sou homem, eu posso prometer e não cumprir. Apóstolo Paulo diz: mas eu quero dizer para vocês, aquele, aleluia, aquele que começou em vocês uma boa obra, ele mesmo vai aperfeiçoar a tua vida até. Ele está dizendo: olha, vai, acredite no que ele está dizendo, busque a ele, clame a ele, porque a resposta é certa. E dentro dessas situações, Davi diz assim: diante do Senhor me prostrarei. E algumas traduções dizem assim: eu me renderei. E por isso que eu trouxe esse tema dizendo: eu me rendo. Essa palavra me rendo, ela vai muito mais além do que somente letras. Porque nós lemos por ler. E talvez as leituras que fazemos, ela não causam impacto dentro de nós. E quando a Bíblia diz, nós temos que ser um leitor, não somente um leitor, mas meditar no que a palavra está dizendo. O Espírito Santo vai falar com você, e ele vai falar no íntimo do teu coração, aleluia, quando você passa a não só ler, mas a meditar naquilo que você está lendo. E Davi, ele começa a expressar a sua alegria, dizendo: eu me prostrarei. Como eu disse, ele diz, em algumas traduções diz assim: eu me curvo, eu me dobro, eu me prostro. Pensa comigo, queridos, um soldado, quando ele está em meio à guerra, o que acontece com ele? Quando ele quer se render, ele está vendo que a batalha que ele está enfrentando é grande, e ele está vendo que ele não vai conseguir, e ele quer se render, porque se ele não se render, ele morre, sim ou não? E no meio de uma grande guerra, no meio de uma grande batalha, ele vendo que ele não vai vencer, ele diz: eu vou me render, porque senão eu vou morrer. Mas ele chega somente falando que vai se render. Ele tem arma, sim ou não? Porque ele está numa guerra, e a pessoa numa guerra não consegue guerrear, viver se não tiver com arma. Ele é um soldado normal. Começa a colocar na sua mente, faça uma imaginação sua de um soldado em uma guerra. Ele tem um capacete, ele tem a sua metralhadora, tem várias armas ali junto com ele, porque ele está numa guerra. E de repente ele decide: eu vou me render, porque senão eu vou morrer, aleluia. E qual que é a reação dele? Qual que é a ação dele, querido? Quando ele quer se render, ele chega diante ou perto dos outros soldados. O que ele faz, pastor? Ele levanta as mãos, se não, aleluia,
esse sinal de levantar as mãos, ele está dizendo para o outro grupo, para os seus inimigos, dizendo: eu não quero mais lutar, eu quero me render. Mas porém, ele está armado ainda. Os outros inimigos ali dele, ainda fica com a arma apontada para ele, porque quem sabe ele pode estar ali fazendo algo e de repente catar a arma e atirar naqueles que estão na frente dele. Os inimigos estão com a arma apontada diante dele, e ele com a mão erguida, e alguns deles levantam a voz dizendo: você joga as armas no chão, tira as armas e jogue no chão. Se ele se rendeu de verdade, ele não vai ter dificuldade de fazer isso. Tem alguém me entendendo? Diga amém, querido. Aleluia. E ele chega, presbítero Paulo, diante do soldado, com as mãos erguidas, mas tem várias armas apontadas para ele. Se ele tiver um gesto errado, ele vai morrer. Se ou não, ele vai ser atingido. Mas ele começa agora a tirar as armas do seu corpo. Ele começa a tirar aquele coletes de bala, ele começa a tirar, deixar a metralhadora, alguma arma ou outra no chão, porque ele quer mostrar para aqueles que de fato ele se rendeu. E quem se rende se entrega por total. Tem alguém me escutando? Diga amém. Quem se rende se entrega por total. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu não sei se você já pegou no teu espírito. Nós precisamos se render nessa noite àquele que pode fazer todas as coisas para as nossas vidas. Eu vou mais um pouco além. Nós precisamos se render diante do Senhor, e nós temos que arrancar as armas que nós carregamos. Nós temos que deixar as coisas que nos impedem de estar com esse Senhor. Querido, o mesmo Deus de Davi está esperando você levantar as suas mãos e dizer: ao Senhor eu me rendo. Aleluia. Os céus está querendo te ouvir, dizendo assim: eu não vou caminhar mais com as minhas forças, eu não vou para lugar nenhum mais, porque eu já tentei, não consegui. Já sonhei, mas os sonhos não aconteceram. Já tentei tantas as coisas, já fui em tantos lugares e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque você sonhou somente os teus sonhos, você projetou somente os teus projetos. Mas quando você passar a sonhar os sonhos de Deus, querido, não tem barreira. Quando você entrar no propósito, nos projetos de Deus, não tem dificuldade. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está nos convidando nessa noite para nos rendermos totalmente diante da tua presença. Deixa os céus alegre com teu glória, com teu aleluia, com a tua manifestação. O Senhor Jesus está falando conosco. Enquanto você não se render, você não vai conseguir fluir. Deus está falando algo com você e você ainda está aí meio com o coração duro. Deus está pedindo algo para você, você ainda está com o coração duro. O Senhor está dizendo: você precisa se render. Porque quando você se rende, você se prostra, você está dizendo assim: eu não ando mais com as minhas forças, eu não consigo mais com as minhas lutas. Ele está dizendo: agora eu me entrego totalmente. Davi está dizendo: Senhor, eu vou cantar cânticos ao Senhor, eu vou me render diante do Senhor. Irmão, você sabe por que não acontece mais nada conosco a mais? Porque nós não se rendemos totalmente ao Senhor. Aqui no versículo dizendo assim: eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Quando ele está dizendo eu te darei graça, ou te renderei graças, em alguma tradução diz eu te renderei graças de todo o meu coração. O Senhor está dizendo para nós, ou seja, Davi estava querendo liberar uma palavra naquele tempo, para nós nos dias de hoje, está dizendo: para que algo dos céus aconteça na nossa vida aqui na terra, nós temos que se render totalmente ao Senhor. Aleluia. Chegamos a um tempo que nós estamos vivendo aqui, que é tempo de nós decidirmos, ou nós continuaremos vivendo a mesma vida. Passará o tempo, passará os anos, passará os meses e continuaremos do mesmo jeito. Se você quer uma mudança para você, o Senhor está dizendo: é necessário que você se renda, é necessário que você tire as suas armas, é necessário que você caminhe com as suas próprias, que você deixe de caminhar com as suas próprias forças. É necessário você tomar uma decisão a se prostrar. Mas é se prostrar diante de quem? A se prostrar diante do quê?
Aleluia. O Senhor está nos dando oportunidade, meu santo. O Senhor está nos dando oportunidade santa do Senhor. O Senhor está dando oportunidade para você viver dias melhores até a vinda de Jesus aqui na terra. Mas o segredo é esse: se renda a esse que é misericordioso. Porque se ele não fosse misericórdia, você já estava morto, você já estava morta. Mas a misericórdia dele te protege. Aleluia, a misericórdia dele te protege. Pelos seus erros você continua ainda errando, mas Deus está dizendo: é tempo de nós se rendermos. Se renda àquele que é Senhor dos senhores. Se renda ao general de guerra. Lá para subricanto colôpia. O Espírito Santo quer tocar no teu coração e dizer: não adianta você andar com as suas forças, você não vai conseguir vencer as guerras. Não adianta você andar com o seu jeito, você não vai conseguir, aleluia, vencer a guerra. O Senhor está dizendo: eu tenho misericórdia. Eu não estou olhando para aquilo que você fez, eu quero olhar para aquilo que você pode ser, a partir de uma escolha, a partir de uma decisão, a partir de se prostrar diante desse Deus que pode mudar a vida, pode mudar a história, aleluia, pode te dar um nome, pode te fazer levar em alguns lugares que você jamais pensava ir, mas Ele pode fazer isso por você. Por quê, pastor? Porque a misericórdia dele ainda resiste, resiste, existe, resiste, existe. A misericórdia dele ainda existe. Oh glória, alamanto caisto bequércia. O Senhor Espírito Santo está aqui. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Não adianta, irmãos. Quando eu tentei andar com as minhas próprias forças, eu não chegava em lugar nenhum. Mas chegou um dia da minha vida que eu tive que decidir. Ainda que pessoas não entendiam. Eu moro nessa região aqui há quase 40 anos. Passei por uma história muito grande, mas eu decidi me render ao Senhor e dizendo: Deus, a partir de agora só vai acontecer na minha vida aquilo que o Senhor tem. Aleluia. E assim, queridos, o Senhor foi fazendo. O Senhor, Ele tem promessa para todos. Todos Deus tem algo. Mas você sabe por que uns estão melhores do que o outro? Porque uns não ficam no vale da decisão. Lá no vale da decisão eles decidem a viver o Senhor. No vale da decisão eles decidem a se render diante do Senhor. No vale da decisão eles decidem não viver mais Ele, mas viver que Cristo viva neles. No vale da decisão eles entendem que andar sem Cristo é dar murro em ponta de faca. No vale da decisão eles entendem que ir para um cemitério sem Jesus é viver uma eternidade em lugar de tristeza. Mas a misericórdia dele é muito grande. Porque, pastor Misael, enquanto nós estamos com vida, Ele está nos dando oportunidade de decidirmos, de se render diante dele, de se prostrar diante dele. Aleluia. Talvez Davi, a história de Davi foi diferente. Davi, ele se alegrou, porque quando ele clamou, o Senhor veio como resposta. Quando ele clamou, o Senhor trouxe a resposta para ele. Mas talvez você não teve uma resposta ainda. Mas eu quero dizer para você e fazer um desafio com você. Se você entrar diante do Senhor com todo o seu coração, eu tenho uma certeza que você obterá resposta da parte de Deus. Porque eu ofereço um Deus que Ele pode mudar a história de pessoas. Eu ofereço um Deus que Ele faz coisas grandes acontecer, querido. Deus é tão misericordioso, pastor Misael, que quando nós entregamos a vida para o Senhor, Ele vem com uma borracha na mão. Que borracha é essa, pastor? Por que essa borracha? Porque todos nós temos uma história. Todos nós temos a história. Todos nós fazemos uma história. Mas quando chegamos diante do Senhor, se rendemos a Ele e dizemos: Deus, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a Tua vida em mim. Glória a Deus. E se render a Ele,
o que que acontece? Deus, ele vem com a borracha e apaga essa história que nós fizemos. Uma história terrível, uma história negra, uma história vergonhosa. Ele está dizendo: a partir daqui, aleluia, eu vou virar a página da sua vida a partir daqui. Eu vou te dar eu vou te dar agora uma caneta nas suas mãos, porque essa história que você fez, por misericórdia que eu tenho, eu vou apagar, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ele está dizendo: esse tempo que você fez, o que você agiu, eu vou apagar, mas eu vou te dar uma caneta, eu vou te dar um caderno, eu vou te dar uma folha branca, para que você, não vai ser Deus, você escreva a sua própria história. Aleluia. E agora Davi, ele estava escrevendo a sua própria história, dizendo: Deus, eu te rendo graças. Ele começa a dizer aquilo que Deus fez por ele, aquilo que Deus estava realizando na vida dele. Querido, eu tenho a certeza, não, se você não tem fé, eu acredito, eu tenho fé. Se você decidir por ele, se render por ele, a sua história vai mudar. Aí você vai ser mais um que vai falar assim: porque eu não vim antes, porque eu não me rendi antes. E você que está na igreja, você que já está na igreja, você que já está andando com Cristo, porém você ainda não se rendeu completamente, você ainda está indeciso, não se entregou completamente. É por isso que algumas coisas ainda não acontecem. Mas quando você tem uma total entrega, não existe chuvas que te para, não existe frios que te para, não existe ventos que te para, porque se você está com ele, até o vento contra a tua vida, o Senhor vai acalmar. Não tem tempestade que te para, porque se você estará com o Senhor, até a tempestade vai acalmar. Bendito seja. Mas por que, pastor? Por causa de você, por causa de você, por causa de você. Deus tem uma história para a tua vida. Quem acredita, diga amém. Aleluia. Precisamos nos render, querido. Não é tempo mais de ficarmos oscilantes. Os irmãos que estão na igreja, se entreguem, se renda. Quando você está se rendendo, você está entregando totalmente. Você vai tirar o seu acho, o que você pensa, tira, desarma aí, desarma, joga essas armas para fora, porque talvez você ainda está na igreja, ainda está com as suas armas. Eu penso que é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, querido. Não é do seu jeito e não é da sua forma. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Deus, Ele não anda dentro dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não é o pensamento de Deus. As nossas vontades não é a vontade do Senhor. Eu não sei se você entendeu o que Deus falou com você. Alguém nessa noite que Deus falou com você, levanta a sua mão. Só você que Deus falou com você. Deus está te chamando para você se render. Que você possa ser um Davi, querido. Que você possa ser um Davi. Que você possa entender, dizendo: Deus, o Senhor é misericordioso. Quem foi Davi, irmãos? Davi, ele tem uma história terrível. Davi, ele teve um momento terrível da sua história. Mas ele entra e se prostra diante do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. E pela bondade e a misericórdia de Deus, ele diz, o Senhor liberou sobre a vida dele. E o interessante, que Davi, uma das suas situações, o próprio Deus chega diante de Davi e diz assim: Davi, toda ação tem uma reação, toda decisão tem uma consequência, Davi. Davi, você sabe o que aconteceu com você, né, Davi? Eu não preciso falar para você. Quem sabe Davi dizia ao Senhor: Senhor, sim, eu sei o que eu fiz. Aí Deus coloca diante de Davi a escolha, dizendo: Davi, é você que vai escolher a consequência que vai vir sobre você. Davi, tem duas coisas: ou você cai na mão dos homens, ou você cai na minha mão. Davi, porém, é você que vai decidir. Davi olha para o ser humano, ele fala: Senhor, não, o ser humano não tem misericórdia, o ser humano não perdoa, o ser humano só critica,
O ser humano não quer ver ninguém subir. O ser humano não quer ver ninguém se restaurar. O ser humano não se alegra com quem se alegra. O ser humano diz que quer ver o outro bem, mas quando o outro está melhor do que ele já fica ruim. O ser humano é desse jeito. Senhor, eu não quero cair na mão do ser humano, porque o ser humano não tem misericórdia. O ser humano parece que se alegra com quem se perde. O ser humano parece que se alegra com quem cai. O ser humano parece que se alegra com quem está destruído. Senhor, eu não quero cair na mão do ser humano. Senhor, a minha escolha, a minha decisão é cair nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor tem misericórdia. O ser humano não tem, Senhor. Aleluia. E Davi decidiu escolher cair na mão do Senhor. Porém, foi uma consequência terrível. Os seus filhos começam a brigar. Os seus próprios filhos matando um ao outro. São consequências do erro de Davi. A casa dele vira uma bagunça. Ele perde o reinado. Ele sai de Jerusalém e é levado a uma caverna chamada Caverna de Adulão. Nessa caverna de Adulão, morava ali naquele lugar, irmãos, os piores homens de Jerusalém. As piores pessoas de Jerusalém moravam na caverna de Adulão. Eles não podiam vir, Paulo, para a cidade, porque eles não eram bem vistos. Eles não tinham moral nenhuma na cidade. Porém andavam no deserto, dentro dessa caverna de Adulão, escondidas. Aleluia. Aonde Davi foi parar? Na caverna de Adulão. Porém, quando Davi chega na caverna de Adulão e ali encontra aquele povo, eu acredito que as pessoas ficaram assustadas. Quem Davi? O que ele está fazendo aqui? Eu acredito que Davi conta a sua história por aquilo que aconteceu com a vida dele, e ele entendeu que quando você age, quando você tem uma ação de uma forma errada, vai acontecer a reação. Aleluia. O seu pecado, o seu erro, Deus perdoa, mas a reação Deus não tira. Tem alguém me escutando? Diga amém. A consequência que vai vir, Deus não tira, querido. E ali Davi começa a explicar para aquele povo: eu fiz isso, aconteceu comigo assim, mas eu preferi cair na mão de Deus, e estou aqui, aleluia. Essa é a consequência daquilo que eu tomei como decisão, que não era para tomar. E Davi começa agora a conquistar o coração, pastor Misael, daquelas pessoas que não valia nada, que não prestava, a sociedade não queria. As pessoas, quando viam eles ali andando pelas ruas de Jerusalém, ficavam assustadas, porque era ladrão, pessoas que não valia nem nada, não era pagador. E agora Davi começa a falar do Deus dos exércitos, aquele povo que não valia nada. Davi começa a falar com eles, Davi começa a conversar com eles. Irmãos, a Bíblia diz que Davi levanta agora um grande exército. E esse exército que Davi levantou foi um exército de 400 homens. Aqueles que não valiam nada, aquele que não prestava, aqueles que a sociedade repudiava, aqueles que a sociedade virava as costas. Deus permite Davi chegar nesse ambiente. Deus permite Davi chegar nesse lugar dizendo assim: olha, para vocês tem jeito, se vocês olhar para Deus e se render ao Senhor. Davi começa a trabalhar com esse pessoal. A Bíblia diz que Davi levanta um exército de 400 homens. Quantos homens? 400 homens. E foi preparado por Davi. A Bíblia diz que depois que Davi retorna, esses foram os 400 melhores soldados que Jerusalém já teve. Eu não sei se você está entendendo. Aqueles que não prestam podem se tornar uma pessoa, aleluia, que jamais vai ter outro igual a você, aleluia. Se você, irmãos, é desacreditado da sociedade, eu estou pregando um Deus para você, que Ele quer te colocar no meio da sociedade e há pessoas entender que Deus tem poder para restaurar, para mudar. Deus tem poder para fazer coisas acontecer, amém, amém. E acontece com Davi isso. Davi volta daquele lugar que é onde ele estava, e agora se torna rei de novo. E depois do arrependimento de Davi, a Bíblia diz que Deus não foi um outro ser humano, foi Deus que disse: esse é segundo o meu coração.
esse é segundo o meu coração. E quando Deus fala isso, cria-se um pasmo, um espanto no coração das pessoas. Mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Se ele fez coisa mais errada do que Saul. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que Davi tinha um coração que sabia se arrepender. O segredo de nós se tornarmos o que Deus quer que nós nos tornamos é o arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé adorando ao Senhor. Oh Espírito Santo, eu sinto Deus aqui, querido. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Perto quero estar. Aleluia. Cante ao Senhor se você sabe. Junto aos teus pés. Abre o coração diante dele aí. Pois prazer maior não há. Espírito Santo, Que me render e te adorar. que se amando colopre faço. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Deixa o Senhor falar com vocês. Mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.